bom dia. Vou começar bonezinho de combate. Isto não é uma aula, é combate. Está explicado. Bom, eu hoje vou tentar responder a uma pergunta que me foi feita por um dos nossos auditores, que é o seguinte: porquê esta fúria de atacar a missa tridentina? O que é que está a passar? Quer dizer, não há mais nada mais importante para o Vaticano e para a Igreja pensar do que estar a tentar destruir a missa tridentina. Isso é que é o grande inimigo. Bom, eu vou tentar fazer isto através do meu modelo, que é o modelo da teoria da subversão. Eu não sou teleevangelista, não quero ser teleevangelista, e, portanto, vou-me manter naquilo que é o meu fio condutor, que é a ciência política e as relações internacionais. Vamos lá ver. O assalto à Igreja, para começar, não é de hoje. Há aqui um pequeno pormenor que é preciso começar por... Eu não vou dar a história disto, nem sequer é a minha área, mas quer dizer, quantas tentativas é que já houve desde o início para subverter a Igreja de Cristo? Bom, eu tenho aqui as 6 principais tentativas. A primeira, a dos gnósticos do século II, que continuam até hoje com metamorfoses, como explicou bem o Papa Bento XVI. O cisma do Oriente, no fim do primeiro milénio, a ideia era arrebatar Roma, que estava decadente, o Império do Ocidente tinha acabado, para o Oriente. A crise e o cisma dos albigenses e dos cátaros, no século XII e XIII. Os cismas protestantes, que são vários: Lutero, Calvino, Zwingli, anglicanos, Henrique VIII. O cisma sede-vacantista no Concílio Vaticano I e o cisma do arcebispo Lefebvre no Vaticano II, que de certa forma está a ser digerido, mas ainda não está pronto. Bom, quais são as grandes conclusões que se pode tirar deste conjunto de cismas? São várias. Em primeiro lugar, as grandes rupturas vêm sempre de dentro da Igreja. Não vêm de fora, vêm de dentro. São cismas a partir do interior da própria Igreja. Segunda grande conclusão, as grandes rupturas destroem a diversidade unida do catolicismo e criam unicidades sectárias fundamentalistas, que são necessariamente fraturantes entre si e dentro de si, e aqui ocorre dizer: o espírito de divisão vem de onde? Não é? Uma pergunta que eu sei a resposta, mas deixo para as pessoas pensarem. Culpa-se o adjetivo e destrói-se o substantivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, geralmente a culpa é dos papas, que são maus, do clero, que é mau e que tem defeitos, e faz abuso, e acaba-se por destruir os sacramentos. Todos estes cismas destruíram os sacramentos. Até os mais insuspeitos. O cisma do Oriente acabou com o matrimónio indissolúvel. Os cismas de Lutero, Calvino, Zwingli e os anglicanos, dos sacramentos sobram 2, o batismo e o casamento. Os sede-vacantistas, no fundo, põem em causa o primado de Roma e os papas subsequentes, e o Lefebvre a mesma coisa. Portanto, acaba sempre por justificar-se com o adjetivo, muitas vezes verdadeiro, para destruir o substantivo. Bom, e neste momento estamos no fim de uma época. Eu tenho um livro que já mostrei aqui e que está à disposição dos senhores no site academia.edu e que se chama O Fim de um Tempo e que está traduzido inclusivamente em muitas línguas. The End of an Era, por exemplo, em inglês, eu já mostrei aqui, que suponho que está à venda na Amazon. Não ganho nada, nunca ganho nada dos meus livros, nada, não quero ganhar.
Estamos no fim de uma época, estamos no fim de um tempo. O que é que isto quer dizer? Isto não é o fim do mundo, é o Apocalipse de São João, apenas. Apenas? Enfim, vamos andando. Ou seja, estamos no fim de uma era, na destruição de uma era, como foi o fim do Império Romano, em que, mas que tem a particularidade de desembocar numa situação em que o poder político vai ser cavalgado pelo anticristo, ou seja, por uma ditadura universal apoiada em duas entidades, o anticristo e o falso profeta. Bem, qual é a receita para a subversão? Como é que isto se pode analisar? Como é que esta decadência, esta época, esta ruptura se pode analisar através da teoria da subversão que eu próprio ajudei a montar? Eu faço esta leitura por uma lógica althusserriana, de Louis Althusser. Ora, vamos por partes. O que é preciso fazer? É preciso subverter em três passos. Primeiro passo, a destruição e o controle da economia. Ou seja, é preciso controlar a infraestrutura, como diria o Althusser, ou os marxistas em geral. E isto faz-se também por etapas. Em primeiro lugar, é preciso arregimentar o mundo em duas novas ordens mundiais. A primeira nova ordem mundial, em que o capital financeiro apátrida domina o resto, e a segunda nova ordem mundial, em que a burocracia herdada do sovietismo domina o capital financeiro. Portanto, temos as duas novas ordens mundiais. É claro que essas duas novas ordens mundiais não conduzem a uma possibilidade pacífica de ser reinada por um indivíduo ou por uma clique. São duas novas ordens que se opõem uma à outra. Logo, uma terá que superar a outra. E isso só pode acontecer através de uma guerra. Cá está ela, a Terceira Guerra Mundial, que já arrebentou, como é evidente, as pessoas estão a dormir e vão para a praia, e futebol e alienação, mas ela já arrebentou e agora vai-se agravar muito a partir deste ano. Dentro deste ano e a partir deste ano. Primeiro passo, é preciso controlar a infraestrutura, leia-se a economia. Segundo passo, é preciso destruir ou neutralizar os aparelhos repressivos para haver uma derrota de um sobre o outro. Quais são os aparelhos repressivos que estão a ser destruídos? Será na Rússia? Será no Irão? Será na Coreia do Norte? Será na China? Não, aí estão a ser fortalecidos. Onde é que eles estão a ser destruídos? Em primeiro lugar, o que é isso de aparelhos repressivos, para aqueles que já não se lembram? Eu vou dizer quais são. Os aparelhos repressivos são a lei, o poder judicial e o aparelho judicial, o poder policial e o aparelho policial e as forças armadas. Onde é que isto está a ser destruído? É na Rússia, na China, no Irão? Ou será no Ocidente? E como é que isto foi destruído? É fácil. Primeiro, a invasão, ou melhor, as invasões que estão a ocorrer em todo o Ocidente. 28 milhões nos Estados Unidos. 28 milhões. Mas 28 milhões de quê? De pessoas de que tipo? Mulheres, crianças? Não. Homens em idade militar. Que curioso. A maioria são homens em idade militar. É por acaso. Pois claro que é. Depois criou-se um sistema em que se favorecem os criminosos e desfavorecem as polícias. É uma coisa extraordinária. E isto está em frente das bochechas de toda a gente e ninguém quer ver. Hoje em dia protegem-se mais os criminosos, a lei e o próprio sistema protege mais os criminosos que as polícias. Continuamos a regatear neste momento. Não, há dinheiro para dar à Ucrânia. Isso há. Já se deu, não sei quantos milhões, centena e tal de milhões para a Ucrânia. Coitadinhos da Ucrânia, têm que ter mais dinheiro para arrebentarem com mais... Enfim, tudo bem.
Não, 500 milhões destinados à ideologia de género. Está no orçamento dos PS, dos socialistas. Nem para a polícia. Não, isso não há. Não há. Mas para o subsídio de risco, não há. Não há. Não há dinheiro para o subsídio de risco. Mas os já deram a 2 polícias. Sim, mas para os outros não há. É o Estado que temos. Reduzir os orçamentos de defesa e segurança. Agora está tudo, que Del Rey, que é preciso. Pois, mas durante anos e anos o que é que fizeram? Encolheram, mas foi só cá, não, foi nos Estados Unidos, foi no Reino Unido, foi em França, foi por todo lado, e cá, como é evidente, chegamos ao ridículo de ter as Forças Armadas mais pequenas, todos juntos, Força Aérea, Marinha, Exército, tudo junto, é menor que a GNR. Não digo mais nada. E último ponto, que ninguém falou nisto ainda, eu vou falar. Ideologicamente converteu-se o pacifismo em belicismo. No discurso dos média, no discurso supostamente politicamente correto. Ou seja, até aqui a tática subversiva era make love, no war. Lembram-se? Lembro-me eu, que é do meu tempo, maio de 68, os anos 70, anti-Vietnam. Make love, no war. Make love, no war. E agora? É make war. É ao contrário. Não, mais dinheiro para a Ucrânia, mais dinheiro para combater a China, mais dinheiro para destruir Taiwan. Então, de repente, mudou-se do pacifismo para o belicismo. Os mesmos que são contra a poluição e não sei o que, isto está tudo virado ao contrário. Quer dizer, os tipos que andam a dizer que não se pode andar de motocicleta por causa da poluição estão a apoiar a fabricação de armas. Não polui nada ainda por cima. É ótimo. Bom, enfim, vamos continuar. Em democracia não há vítimas, há cúmplices. Consequência, o que vai acontecer, o que é a guerra leste-oeste que está a atingir o patamar da guerra internacional unificada, portanto, os vários focos vão se juntar numa guerra única, foi aquilo que eu chamei durante anos, dezenas de anos, a guerra policêntrica convergente, o conflito policêntrico convergente, está escrito em vários livros meus, está aqui, não é? Os vários focos vão se juntar num conflito único. Agravado pela quinta coluna, que são os invasores, que vão criar guerras civis em vários países, que vão criar o caos em vários países, como por exemplo os Estados Unidos, como por exemplo a Alemanha, como por exemplo a França, como por exemplo a Espanha. E não sei se nas grandes cidades portuguesas não vai acontecer o mesmo. Portanto, preparem-se para o caos urbano, sobretudo urbano. Está escrito. O primeiro livro que saiu há mais de 10 anos, há muito mais, daquele conjunto de livros que eu tenho dirigido, chama-se exatamente O Caos Urbano. Bom, portanto, segundo aspecto, como eu disse, destruir os instrumentos repressivos ou neutralizá-los. E terceiro, destruir os aparelhos ideológicos. Isto tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Portanto, controlar a economia, destruir os instrumentos repressivos ou anulá-los e destruir os aparelhos ideológicos. Tudo ao mesmo tempo. Bom, quais são? A pergunta é, porque as pessoas já não se lembram do que eu disse e do que eu escrevi. Quais são os aparelhos ideológicos? Os aparelhos ideológicos são a família tradicional, a escola, a cultura, a religião. Estes são os aparelhos ideológicos principais. Os média, obviamente que também. E, por conseguinte, como é que isto se resolve? Os média são comprados pelo capital financeiro ou são dominados, na Segunda Ordem Mundial, pela burocracia soviética, de tipo soviético. A família. A família começou a ser destruída no leste, com Stalin e com Lenin. Das primeiras leis de Lenin foi o divórcio unilateral. O indivíduo ia ao registro e acabava com o casamento sem dizer ao outro. É extraordinário.
o aborto, por aí fora. E agora, a nova fórmula para destruir a família é a ideologia de género e o LGBTI+, para criar confusão e para criar anarquia em tudo o que é sítio. Por outro lado, a própria economia ajuda à destruição da família, porque a família extensa, numa economia competitiva como a nossa, e de consumo, reduz a família extensa a uma família nuclear e depois a família nuclear a famílias monoparentais ou então a um casalinho com um gato, com um gatinho, porque já não querem ter filhos. Portanto, a destruição da família está aí. Em segundo lugar, a escola. A escola faz-se por destruição progressiva das exigências, do nível para haver inclusão, cá está uma palavra maldita, inclusão. Coitadinhos, os burros não. Portanto, destruição da família, destruição da escola, destruição da cultura. A escola de Frankfurt e o marxismo cultural inventaram uma magnífica receita para destruir a cultura. É preciso criar arte sem significado. Sem significado. É preciso criar pintura sem significado. Escultura sem significado. Não é? O significado tem uma intenção ideológica, como é evidente. Não é? Dança, música, tudo isto sem significado. E, portanto, sem significado deixa de ter uma função ideológica, passa a ser uma inutilidade. E depois atacar a religião. Será que é mesmo atacar a religião? Então vamos cá ver. Atacar a religião significa atacar os muçulmanos? Não. Isso é discurso de ódio. Discurso de ódio. Não. Será atacar os hindus, o hinduísmo? Não. Isso não. O budismo? Não. O paganismo? Não. Então atacar a religião significa o quê? Atacar o cristianismo. Cá está. Atacar a religião é atacar o cristianismo. Atacar, em sobretudo, a Igreja de Roma, que é, no fundo, o grande bastião principal que é preciso destruir. E como é que se destrói a Igreja de Roma? Bom, também é por passos. Já começa há muito tempo este processo. Primeiro passo, infiltração. É preciso infiltrar a Igreja de Roma. Como? Comunistas, em primeiro lugar. O Sr. Putin abriu os arquivos do KGB. As pessoas têm a memória curta, mas eu não tenho. E mostrou, e está publicado, e está online, a quantidade de agentes comunistas que infiltraram os seminários e que entraram para sacerdotes e para bispos e chegaram ao topo da hierarquia. Só agora é que se lembram disto. O Sr. Putin abriu o arquivo e mostrou. E ele era dirigente do KGB. Não convém esquecer. Depois, infiltrar a igreja com gays. Havia, enfim, não vou entrar em pormenores, mas, por exemplo, na América Latina havia seminários que só recrutavam candidatos à ordenação que fossem gays. E isto criou uma seita gay que é hoje muito problemática e dominante dentro da estrutura da Igreja. Depois, outras seitas que visavam o controle da Igreja. Portanto, primeiro passo, infiltração. Segundo passo, modernismo. O que é o modernismo? O modernismo inclui várias subespécies. A ideia é esta: a verdade não é eterna, não há verdades eternas, isto não pode ser assim, a verdade é sempre igual e não muda. Não. A verdade deve ser acomodada às modas. Há uma coisa que é verdade numa altura, depois já não é conveniente, muda, depois volta outra vez a ser, ou deixa de ser aquela e passa a outra. A verdade tem que ser uma coisa relativa, tem que ser adequada às modas e ao mercado. Verdades absolutas, 10 mandamentos, não, isso tem que acabar. Segundo lugar, relativismo. Todas as religiões levam à salvação das almas. Tanto faz, quer dizer, se você vai por aqui, salva-se, e se não for por ali, também se salva, porque
Deus é bonzinho, não é mau, não é julgador, não é justo. Não é justo, não. É só tolerante e é só passa-culpas. E, portanto, a salvação não serviu para muito, porque toda a gente se salva por definição. Bom, muito bem. Então, tanto faz. Tanto faz. Qualquer pessoa, eu tenho a minha religião e chega muito bem, com certeza. E, portanto, relativismo é onde estamos hoje, atenção. É onde estamos hoje. É onde estamos hoje. E, a seguir, ativismo. Para as pessoas não ficarem só na filosofia, a Igreja tem que se transformar numa organização não governamental. Tem que ser uma caminhada constante para ajudar os refugiados e para ajudar os pobrezinhos e para ajudar não sei quê e para ajudar. É uma espécie de rotários. Quer dizer, terceiro passo. Terceiro passo é proibir a tradição. Proibir a resistência. Interditar a resistência. É evidente. Reparem bem, porquê? E agora vem a missa tridentina. Eu não sou um especial adepto da missa tridentina, sou a favor de que ela continue, com certeza, e tenho muito gosto, volta e meia, de poder assistir a uma missa tridentina e participar nela. Mas não é isso, não é isso. Porquê que é a tal raiva à missa tridentina? É porque a missa tridentina, por definição, inalterável. Não há. Quer dizer, depois de terem proibido e criado este chiribari todo, a dizer que não querem, agora é impossível aparecer um decreto a dizer não, vamos cá ajustar isto. Não, é inalterável por definição. E sendo inalterável por definição, e se a ideia for criar um novo cisma a partir do interior da Igreja Católica, o ataque é obviamente necessário que vá aos sacramentos e que vá à missa do Vaticano II, à missa de Paulo VI, não é assim? Essa é facilmente alterável. E é facilmente alterável, esboroando-a até ao ponto de criar uma cerimónia ecuménica, uma cerimónia que agrada a todos, uma cerimónia que já não chateie, onde já não há consagração. Cá está a profecia de Daniel, cá está a ruptura do fim dos tempos. Mas pronto, aqui têm aquilo que é a minha tentativa de resposta a uma pergunta: porquê é que a prioridade tem sido, dentro da Santa Madre Igreja, tentar destruir a tradição tridentina? Muito obrigado.